A vida, em sua essência, é cheia de desafios, dores e incertezas. Desde o momento em que despertamos até a hora em que repousamos a cabeça no travesseiro, somos constantemente confrontados por situações que nos exigem mais do que acreditamos ter para dar. Muitos tentam fugir dessa realidade, anestesiando-se em distrações, procurando atalhos fáceis, negando o peso do existir. Mas o filósofo Friedrich Nietzsche nos convida a olhar para tudo isso de outra maneira. Para ele, a vida não deveria ser apenas suportada, mas afirmada, mesmo em meio ao sofrimento. E é justamente nesse aparente paradoxo que reside um dos maiores segredos para o desenvolvimento humano: transformar dor em poder. Nietzsche acreditava que viver não era apenas passar pelo tempo, mas experimentar intensamente cada instante, inclusive os dolorosos. E aqui está o primeiro ponto que precisamos compreender. Quando tentamos evitar o sofrimento a qualquer custo, acabamos nos tornando frágeis. Ao contrário, quando aceitamos a dor como parte inevitável da jornada, ela se torna combustível para nosso crescimento. Não é coincidência que suas frases mais conhecidas ecoem até hoje. O que não me mata, me fortalece. Essa não é apenas uma máxima de impacto, é uma síntese de uma visão profunda sobre como a vida se revela a nós. Pense em sua própria trajetória. Quantas vezes você já se sentiu esmagado pelas circunstâncias? Talvez tenha passado por uma perda dolorosa, por uma traição inesperada, ou por uma fase em que tudo parecia dar errado. Naquele momento, parecia impossível acreditar que dali poderia surgir algo bom. Mas, olhando em retrospecto, não foi justamente essa dor que forjou uma nova versão de você? Não foi ela que o obrigou a despertar uma força adormecida, a encontrar novos caminhos, a evoluir de formas que, se dependesse apenas do conforto, jamais teria alcançado? Nietzsche enxergava a vida como uma dança constante, entre destruição e criação. Ele nos mostra que não há crescimento sem ruptura, não há evolução sem dor. Essa é uma das bases do conceito que ele chama de amor fati, o amor ao destino. Amar o destino não significa resignar-se passivamente ao que acontece, mas abraçar cada acontecimento, inclusive o sofrimento, como parte indispensável da nossa história. É um convite para dizer: sim, isso também é vida, e eu escolho vivê-la plenamente, sem negar nada do que me é dado. Esse pensamento se conecta profundamente com a ideia de antifragilidade. Ser antifrágil não é apenas resistir, não é apenas suportar o peso das dificuldades. É se tornar mais forte precisamente por causa delas. Assim como o aço temperado pelo fogo, ou como os músculos que crescem depois de sofrer microlesões no treino, nós também nos fortalecemos ao sermos confrontados com a adversidade. Nietzsche compreendia essa lógica antes mesmo de o termo antifrágil existir. Mas como aplicar isso de forma prática em nossas vidas? O primeiro passo é mudar nossa relação com a dor. Em vez de nos perguntarmos por que isso está acontecendo comigo, podemos começar a nos perguntar: o que essa dor está tentando me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva é revolucionária. Ela tira o peso do vitimismo e nos coloca na posição de protagonistas, capazes de extrair significado até mesmo das situações mais duras. Imagine, por exemplo, alguém que termina um relacionamento longo. No primeiro momento, a dor parece insuportável. Solidão, sensação de vazio, até mesmo a ideia de que nada fará sentido dali em diante. Mas e se, em vez de se entregar ao desespero,
essa pessoa decidir enxergar esse fim como uma oportunidade de reconectar-se consigo mesma, de redescobrir seus próprios desejos e valores. Talvez a ruptura seja justamente a faísca necessária para iniciar um novo capítulo, mais autêntico e verdadeiro. O que parecia ser apenas uma perda dolorosa, com o tempo, pode se transformar no nascimento de uma vida muito mais plena. Nietzsche nos convida a viver intensamente e não a sobreviver de forma apática. Para ele, a vida autêntica é aquela que não teme as quedas, mas que as integra como parte do processo. Ele acreditava que cada obstáculo é uma oportunidade de provar a si mesmo que é possível ir além. E essa mentalidade nos leva a um dos conceitos mais provocadores que ele desenvolveu: o eterno retorno. O eterno retorno é uma ideia desafiadora. Imagine que você tivesse que viver a sua vida exatamente como ela é, repetida infinitamente. Cada alegria, cada dor, cada escolha. Você aceitaria essa repetição? A maioria de nós, ao pensar nos momentos de sofrimento, talvez respondesse que não. Mas Nietzsche via nesse pensamento um teste de fogo. Se você fosse capaz de dizer sim a essa vida, exatamente como ela é, com tudo que ela traz, isso significaria que você realmente aprendeu a afirmar a existência em sua totalidade. Esse exercício mental não é apenas filosofia abstrata. Ele é um convite a olhar para sua vida agora e se perguntar: estou vivendo de uma maneira que eu aceitaria repetir eternamente? Estou abraçando minhas dores como parte de uma história maior, ou estou fugindo delas? Essa reflexão é poderosa porque nos faz assumir responsabilidade por cada instante. Nos lembra que cada escolha importa, que cada momento é único e irrepetível. E, justamente por isso, merece ser vivido com intensidade. Nietzsche também nos provoca a olhar para dentro e reconhecer o potencial criativo que nasce da dor. Ele acreditava que os maiores artistas, pensadores e criadores da humanidade só alcançaram grandes feitos porque transformaram seus sofrimentos em expressão. A dor, quando bem trabalhada, pode se tornar arte, sabedoria, força. Talvez a sua maior contribuição ao mundo esteja escondida justamente nas suas feridas. Mas aqui está o ponto crucial. Transformar dor em poder não acontece de forma automática, exige coragem, exige disciplina, exige a disposição de encarar a própria escuridão sem se perder nela. Nietzsche não romantizava o sofrimento. Ele sabia o quanto ele pode ser brutal, mas sua mensagem é que se tivermos a coragem de atravessá-lo, de não fugir, encontraremos ali uma fonte de energia capaz de nos elevar a novos patamares. Pense em quantas pessoas você conhece que, após um grande desafio, se tornaram referências para os outros. Pessoas que, em vez de se quebrarem, se reconstruíram em uma versão ainda mais forte. Essas histórias nos inspiram porque tocam uma verdade universal. Todos temos dentro de nós a capacidade de nos erguer acima da dor. Mas para isso, precisamos parar de ver o sofrimento como inimigo e começar a vê-lo como mestre. No fundo, a mensagem de Nietzsche é um convite à coragem radical de viver. Viver sem máscaras, sem negar as sombras, sem fugir da dor. Viver afirmando a existência em toda a sua complexidade. Ele nos lembra que a vida é dura, mas que também é bela, e que justamente nessa dureza reside sua grandeza. Portanto, da próxima vez que você se encontrar em meio ao caos, lembre-se: o sofrimento não é o fim da estrada. Ele pode ser o início de uma transformação. Você pode escolher olhar para ele como uma oportunidade de despertar sua força mais profunda.
Você pode, como Nietzsche, transformar sua dor em poder. E essa é a verdadeira essência de uma vida antifrágil. Não apenas resistir, mas florescer no meio da tempestade. Não apenas suportar, mas transformar cada queda em impulso para subir mais alto. Porque no fim, não são os momentos de conforto que definem quem somos, mas sim o que fazemos com nossas dores. E se você acredita que essa mensagem tem valor, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este vídeo com alguém que precise ouvir isso hoje. Projeto Antifrágil, crescendo no caos.